À luz da Bíblia, qualquer pessoa ou objeto ao qual é dado louvor ou é invocado como Deus, ou lhes são atribuídas características divinas, com ou sem o consentimento e aceitação. Qualquer coisa, pessoa que tome ou diminua a honra devida ao único e verdadeiro Deus. Acrescento aqui, qualquer desejo ardente que faça sombra à luz do nosso amor por Deus envolve algum tipo de idolatria. Atenção desordenada a certos elementos da criação que cabe somente a Deus. E os apóstolos foram sim criação divina em essência humana, mas o estabelecimento de suas imagens para adoração e invocação, ou como representantes de Deus, são frutos da imaginação católica e pagã humana. O catolicismo precisa se despertar para isso. João escreveu no capítulo 5 para fugirmos dos ídolos. Mas o que é ídolo? Salmo 115, que está na Bíblia católica, nos diz que os ídolos, as imagens de escultura, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não estende, tem olho, mas não vê. Mas o nosso... Ele sabe fazer um bom jogo de palavras aqui, mas tudo isso se refere a ídolos pagãos. Ou seja, alguém acreditar que aqueles ídolos ali têm algum poder, né? Como se ele fosse se mexer, fazer alguma coisa. Não é isso que nós fazemos na igreja. Nós temos representações de pessoas que estão em comunhão com Cristo, que já estão no céu com Ele. A antropologia mostra que as religiões dos povos geralmente começam na idolatria e vão progredindo para uma forma de fé mais pura, que finalmente rejeita os tipos primitivos que requerem a presença de algum ídolo, ou seja, quando a fé de um povo vai se tornando mais intelectual e espiritual, menor vai se tornando a necessidade de representações divinas materiais diante de seus olhos. Nesse ponto, percebe-se que o catolicismo é imaturo, basilar, pois apesar de se orgulharem de serem milenares, eles se comportam, à luz do estudo da antropologia, como aqueles que não conseguiram entender que a verdade da verdadeira adoração é em espírito e em verdade, e que o único Deus que deve ser adorado e invocado, venerado, é o Deus invisível, imortal e real. Por outro lado, a idolatria, o culto, a veneração, a prostração, oração, dependência, sei lá, dos ídolos e das imagens de escultura, é o resultado da degeneração de uma fé antes pura, antes superior, uma fé que se tornou suja. No livro do Êxodo, Israel chama um touro, um boi, ou um bezerro, dependendo de sua versão, de Jeová. E os profetas maiores e menores sempre exortaram Israel contra a idolatria, ídolos feitos por eles mesmos, imitando os pagãos ao seu redor. O cristianismo pratica a idolatria através do catolicismo romano. E a idolatria deles não é em nenhum momento menor do que algum tipo de imagem venerada no hinduísmo ou no budismo. Na realidade, a idolatria deles é pior, pois no hinduísmo ou no budismo pode-se dizer que falta conhecimento de Deus, mas no catolicismo sabemos que eles possuem conhecimento de Deus e eles então se enquadram perfeitamente em Romanos capítulo 1, quando Paulo diz, a partir do versículo 19, o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se escureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível. Há muita semelhança entre o pecado da Igreja Católica em suas idolatrias
com o paganismo primariamente condenado por Paulo em Romanos, capítulo de número 1. Se o povo de Israel era condenado pelos profetas maiores e menores por estarem imitando as nações pagãs, construindo ídolos entre eles, ou seja, se prostrando perante aqueles ídolos para cultuar Deus, nós não condenaríamos então a imitação católica, a construção de ídolos para invocação? Os católicos se tornam semelhantes aos pagãos, assim como Israel imitava os pagãos ao redor com sua falsa adoração. Aquilo que você imita te torna semelhante ao imitado. Logo, o juízo de Deus sobre os pagãos podem ser decretados sobre os católicos que imitam os pagãos ao construírem imagens para a própria invocação ou adoração ou exercício de seus cultos.